Oi, pessoal. Voltamos então com uma nova série, agora finalmente falando de super-heróis, né? Esse trabalho, ele surgiu durante o meu mestrado em Filosofia do Direito, e eu estava então escrevendo a minha dissertação, dizendo, né, que o ensino da filosofia do direito poderia ser feito em conjunto com outras matérias, de uma maneira multidisciplinar, que isso poderia ser feito de uma forma divertida, de uma forma leve. E estava aqui escrevendo e trabalhando nessa dissertação, e a voz da minha consciência falou comigo, me disse, olha, se o ensino pode ser divertido, por que o seu trabalho está tão chato? Né? E me doeu que a minha própria consciência me desanimasse ainda mais ali naquele momento. E eu resolvi parar um pouco e me distrair. Fui assistir alguma coisa e me deparei com um desenho animado que eu adoro, da década de 90, que é o desenho do Surfista Prateado. Esse carinha aqui, ó. E eu percebi que durante o desenho, muitas das situações apresentadas serviriam ali de ponto de partida para o desenvolvimento de um raciocínio realmente acadêmico, fundamentado, então, em autores reconhecidos. E resolvi utilizar as histórias do Surfista Prateado para trabalhar na minha dissertação. Fiz inicialmente toda uma introdução sobre a mitologia, a necessidade de um aprofundamento pedagógico ali em cima dos heróis, das referências que nós temos, né? E parti então para a história do surfista prateado. Aqui eu fiz uma primeira série sobre a mitologia grega e a sua influência na formação do conceito de justiça, em que eu passo uma base, tá? Para quem não conhece esse raciocínio mitológico, esse pensamento mítico, né? Possa se familiarizar com isso. Lá eu utilizei raciocínios e interpretações feitas por autores já renomados, tá? São interpretações mitológicas que já são confirmadas no meio acadêmico. Aqui eu não tenho autores reconhecidos pela academia que falem sobre o surfista prateado. Então eu praticamente parto do zero, parto das histórias do surfista prateado e faço a minha própria leitura, a minha própria interpretação. A partir do momento em que alguém faz uma história, é como se ela tomasse vida, permitindo então diversas interpretações para cada um dos leitores. Cada um vai entender aquilo conforme a sua experiência de vida, o seu conhecimento. E eu tratei então de analisar novamente essas histórias, voltei aos quadrinhos antigos do Surfista Prateado, as primeiras histórias, e fiz uma releitura de algo que eu já tinha visto quando eu era ali adolescente, mas agora com uma outra visão, né? Agora com muito mais conhecimento, com muito mais maturidade, e pude localizar pontos que servem de gancho para a gente trabalhar então uma literatura acadêmica mais aprofundada. Vocês vão entender com calma isso. E por que o surfista prateado? Né? Por que eu escolhi o surfista prateado? Bom, esse gênero da superaventura, né, esse gênero dos quadrinhos, ele surge principalmente ali com a DC e a Marvel, sendo que na Marvel a gente tem como um grande precursor o Stan Lee, que também está aqui com a gente, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse é o Stan Lee. E o próprio Stan Lee, em uma das suas entrevistas, ele diz ali, perguntaram a ele, né, qual era o herói que ele mais gosta, dentre tantos que ele auxiliou ali na criação. E ele faz uma brincadeira, se mostra resistente, diz que seria como perguntar a um pai qual filho ele gosta mais, mas que quando ele era forçado a escolher um, ele dizia que era exatamente o surfista prateado. E ele aponta ali algumas qualidades do surfista prateado que fazem com que ele seja realmente o favorito do Stan Lee. E quem não conhece o surfista prateado, não se preocupe, porque eu vou contar a história dele desde o início, tá? Então não é necessária nenhuma leitura prévia para acompanhar esse trabalho. Quem já conhece o surfista prateado sabe que ele tem uma característica filosófica muito forte. Stan Lee mesmo diz que ele é soliloquista, né? O que é um solilóquio? Solilóquio é quando alguém expressa verbalmente algum raciocínio que está tendo ali internamente, né? Muitos
acham que o surfista prateado é um reclamão, né? Tem gente que acha que ele é um cara chato, porque ele não para de reclamar. Mas ele tem motivos de sobra para reclamar, e vocês vão entender. É, a partir do momento em que o surfista prateado chega à Terra, ele tem contato com uma civilização completamente diferente da que ele estava acostumado a lidar. E a gente vai entender isso com calma. O surfista prateado, ele sempre tem uma questão filosófica muito forte nas suas histórias. Raramente ele vence um vilão simplesmente pela força, embora ele pudesse, porque ele com certeza é um dos heróis mais fortes da Marvel. Agora, ele mesmo contém a sua própria força para encontrar meios de resolver aquela situação, tá? Porque geralmente essas histórias, elas trazem muito mais do que um combate físico. Elas trazem um combate espiritual, um combate racional, um combate social. E vocês vão entender isso tudo muito bem mais pra frente. Inclusive, tem uma edição em que um menino, ele tá no seu quarto ali assistindo alguma coisa do Capitão América na televisão, e o seu pai entra no quarto e reclama com o menino que ele está perdendo tempo com super-heróis ali, que isso só coloca ali besteira na cabeça dele, que não serve para nada, né? E o menino diz que não, que ele gosta ali dos super-heróis como o pai dele gosta de um esporte ou de qualquer outro hobby, né? E diz ainda que se o pai se dedicasse a conhecer essas histórias, perceberia que não são apenas histórias, que realmente esses heróis eles têm algo a nos ensinar, né? E o pai considera isso tudo muito mal educado, né? E coloca o filho de castigo ali, fecha a porta do quarto, enfim, desliga a televisão. E isso tudo parece realmente um desafio, né? Quando o menino diz que os personagens têm muito a ensinar, e o menino diz que tem professores dele que são inclusive vidrados nesses heróis e que acompanham e que gostam muito. E eu percebi isso como um convite a estudar e a interpretar as histórias do surfista prateado da melhor maneira possível e da maneira mais séria possível. Stan Lee diz que, por meio do surfista prateado, ele articula as suas próprias ideias. Que, por meio do surfista prateado, ele tenta atingir o público de uma forma que, se ao menos um dos leitores se tornar um pouquinho melhor, para ele já é uma vitória. Então a gente percebe que o surfista prateado ele funciona muito mais como um alter ego do Stan Lee, por meio do qual ele articula então as suas próprias convicções. E o Stan Lee era um homem muito inteligente. Vocês vão perceber nos argumentos do surfista prateado que realmente existe uma convergência filosófica com autores renomados e reconhecidos pela academia. Como vai ser a estrutura desse trabalho, né? Primeiro, a gente vai estudar o planeta em que o surfista prateado nasceu e foi criado. Ele nem sempre foi um surfista prateado, antes ele era um ser com aparência humana, né? Embora ele fosse alienígena, mas ele era basicamente a estrutura de um ser humano, tá? Ele não era prateado assim, enfim, vocês vão ver no início da história. E esse planeta, Zenla, era um planeta que ele tinha um potencial filosófico muito forte, ele era um berço da filosofia naquele sistema solar, tá? Então, há muito a ser estudado sobre o planeta, sobre a civilização de Zenla. Depois disso, a gente vai estudar o corpo e os poderes do surfista prateado e do vilão Galactus, principais personagens aí da história. Depois que a gente estudar o corpo e os poderes do surfista prateado e do vilão Galactus, a gente vai entrar realmente nas histórias e vai ver o que elas têm a oferecer. Nisso a gente vai estudar o mito da caverna de Platão, em conjunto com uma outra história do surfista prateado. A gente vai estudar o mito de Sísifo, junto com as histórias do surfista prateado. Depois a gente vai estudar violência e preconceito, sob o aspecto natural e sob o aspecto social, ou seja,
onde se encontra na evolução o gene da violência, tá? Como surge a violência e a violência como um aspecto social. Por fim, nós vamos estudar uma história maravilhosa que se chama Parábola, tá? É uma história que foi feita pelo Stan Lee em parceria com Moebius e é considerada um marco nas histórias em quadrinhos, uma história realmente muito diferente porque ela tem um viés social muito forte. Ela aponta uma civilização futura em algo que é muito próximo do que a gente já vê hoje em dia, tá? Lembrando então que as histórias dele, o desenho animado, tudo bem, é da década de 90, mas os quadrinhos são da década de 60, tá bom? E parece que a história previu o que iria acontecer. Muitas situações que são vivenciadas nos quadrinhos têm paralelos muito reais no que a gente vê hoje em dia, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu quero apresentar a vocês. Acho que como introdução é o suficiente e bora para a história em quadrinhos, né? O que interessa. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.